Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade sobre Cabuloso, então já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Os bastidores da Toca da Raposa seguem em ebulição e, como já virou rotina nos últimos meses, o Cruzeiro continua surpreendendo o torcedor com movimentações ousadas e estratégicas no mercado da bola. Com Pedro Lourenço bancando os investimentos e Leonardo Jardim desenhando a estrutura tática da equipe, o clube mineiro tem mirado nomes de peso, atletas com bagagem europeia e perfil competitivo. A nova fase do Cruzeiro exige ambição, e a diretoria sabe que, para brigar por títulos e retornar ao protagonismo nacional, é preciso pensar grande e agir com precisão. Nas últimas semanas, o Cruzeiro já havia feito barulho com anúncios de reforços pontuais e sondagens em mercados considerados estratégicos, como o sul-americano e o leste europeu. Mas agora, os olhos da Raposa se voltam para um perfil diferente. O de jogadores que construíram carreiras sólidas no mais alto nível da Europa, mas que, aos 30 anos ou mais, começam a buscar novos desafios, longe da pressão extrema e com maior protagonismo em campo. Essa fórmula, que já deu certo com nomes como Suárez no Grêmio, Diego Costa no Atlético Mineiro e, mais recentemente, Saúl no Flamengo, pode ser replicada com sucesso em Belo Horizonte. O perfil é claro: atletas com passagens por clubes grandes, currículo pesado e ainda com condição física para contribuir por 2 ou 3 temporadas em alto nível. E é exatamente nesse cenário que o nome que você vai ouvir agora começou a ser ligado ao Cruzeiro. A notícia vem ganhando força nos bastidores da imprensa esportiva e já começou a ecoar dentro dos corredores da Toca da Raposa II. Uma possível contratação que pode ser o verdadeiro divisor de águas na defesa celeste, caso seja concretizada. E agora, torcedor, segure firme, porque o nome envolvido é de impacto internacional. O Cruzeiro está de olho nele. Kurt Zouma, zagueiro francês de 30 anos, ex-Chelsea e ex-West Ham, que acaba de encerrar sua passagem pelo futebol da Arábia Saudita, onde defendeu o Al Oroba. Com o contrato finalizado, Zouma está oficialmente livre no mercado e, mais do que isso, já autorizou seus representantes a abrirem conversas com clubes do futebol brasileiro. Inspirado pelos exemplos recentes de jogadores europeus que optaram por atuar no Brasil, como Saúl Ñíguez e Memphis Depay, o defensor enxerga no país uma nova fase da carreira. E a verdade é que o Cruzeiro já entrou no radar do jogador, com interesse real e conversas iniciais em andamento. Zouma não é um nome qualquer. Revelado pelo Saint-Étienne e posteriormente contratado pelo Chelsea ainda muito jovem, ele fez parte de um dos elencos mais estrelados da história dos Blues, conquistando títulos expressivos como a Champions League e a Supercopa da UEFA. Já pelo West Ham, viveu uma fase de protagonismo absoluto, sendo peça-chave na conquista da UEFA Conference League e na solidez defensiva do time inglês. Com 1,90 metros de altura, força física impressionante e boa leitura de jogo, o francês combina experiência, presença de área e liderança, qualidades que Leonardo Jardim tem buscado para fortalecer a espinha dorsal da Raposa. A possível chegada de Zouma seria estratégica por diversos motivos. Primeiro, pela necessidade de reforçar o setor defensivo, que nos últimos meses passou por variações e ainda carece de um nome de impacto absoluto. Embora haja nomes promissores no elenco, como João Marcelo e Neres, a comissão técnica entende que falta uma referência defensiva de peso, especialmente para momentos de decisão e jogos contra adversários mais perigosos. Zouma, com seu histórico na Premier League e em torneios continentais, poderia assumir esse protagonismo imediato. Além disso, sua experiência internacional pode ser fundamental para equilibrar a juventude do elenco e elevar o nível de competitividade nos treinamentos. Leonardo Jardim é conhecido por trabalhar bem com jogadores experientes e extrair o melhor deles em sistemas táticos complexos. Ele já demonstrou em entrevistas que valoriza atletas com capacidade de leitura de jogo, posicionamento e liderança em campo. Kurt Zouma se encaixa perfeitamente nesse perfil, sendo um defensor que não apenas marca, mas organiza a linha de zaga, orienta os companheiros e tem personalidade para assumir responsabilidades. O que pesa a favor do Cruzeiro nesta negociação é o projeto esportivo em andamento. A SAF de Pedro Lourenço oferece segurança financeira, visibilidade e ambição, fatores que seduzem jogadores que querem deixar sua marca em um clube de tradição. E para Zouma, que já experimentou a glória europeia,
Vestir uma camisa pesada como a do Cruzeiro em um momento de reconstrução pode ser uma oportunidade de liderar um novo capítulo vitorioso. Nos bastidores, sabe-se que o staff do jogador estuda as propostas com atenção e que a ideia de atuar no futebol brasileiro, em especial em Belo Horizonte, agrada bastante ao zagueiro. A negociação, no entanto, ainda depende de ajustes salariais e da estrutura de contrato, especialmente em relação ao tempo de vínculo e metas esportivas. O Cruzeiro busca um acordo inteligente, que preserve o equilíbrio financeiro e mantenha a política de responsabilidade adotada por Pedro Lourenço. Mas a conversa está em curso, e os próximos dias podem ser decisivos. Caso o acerto se concretize, o anúncio oficial viria com pompa e poderia gerar um impacto imediato na torcida, que já começa a se manifestar nas redes sociais com empolgação diante da possibilidade. Para os torcedores mais atentos, esse possível reforço traz à memória nomes históricos que vestiram a camisa celeste com imponência na zaga, como Cris, Luizão e Dedé. Zouma tem tudo para entrar nessa galeria, caso feche com o clube. E o Cruzeiro, por sua vez, daria um sinal claro ao mercado de que está disposto a competir no mais alto nível, não apenas com jovens promissores, mas também com jogadores consagrados e prontos para decidir. O planejamento estratégico da SAF, nesse caso, se mostra assertivo e ambicioso, exatamente como a torcida espera. Enquanto isso, Leonardo Jardim segue focado nos treinamentos, mas acompanha de perto as movimentações da diretoria. O treinador já deu sinal verde para a chegada de um zagueiro experiente, e Zouma é visto como uma das principais opções da lista. O técnico português, com passagens marcantes por Mônaco e Sporting, conhece bem o futebol europeu e sabe exatamente como aproveitar um jogador como o francês em seu esquema tático. Seja jogando com linha de 4 ou em um sistema com 3 zagueiros, Zouma pode ser a peça que faltava para estabilizar de vez o sistema defensivo. A torcida, claro, está em estado de alerta máximo. A movimentação nas redes sociais já é intensa, com milhares de cruzeirenses demonstrando entusiasmo e expectativa pela possível chegada de Kurt Zouma à Toca da Raposa. A hashtag Zouma no Cruzeiro começou tímida, mas em poucas horas passou a dominar os assuntos mais comentados entre os torcedores da Raposa no X, antigo Twitter, Facebook, Instagram e até em grupos de WhatsApp. Muitos estão editando montagens do francês com a camisa azul celeste, simulando entradas triunfais no Mineirão, e até mesmo vídeos de seus melhores momentos na Premier League estão sendo compartilhados em ritmo frenético com legendas como "Vem ser gigante no Cruzeiro", "O xerife que faltava e ele sabe o caminho da Champions". O clima de ansiedade positiva é quase o mesmo de uma final de campeonato, porque a nação azul sabe que, se esse reforço se concretizar, o patamar do clube sobe imediatamente. E não é pouco. Os cruzeirenses mais experientes, que acompanharam de perto eras de grandes defensores no clube, como Sorin, Cris, Luizão, Edu Dracena e Dedé, reconhecem no nome de Zouma uma oportunidade rara de reviver aquela segurança defensiva que transforma a maneira como o time se comporta em campo. Mas não é apenas pelo peso do nome que a torcida está empolgada. É pela simbologia. A contratação de um jogador como Kurt Zouma seria uma declaração ousada de intenções por parte da SAF de Pedro Lourenço, mostrando ao futebol brasileiro que o Cruzeiro voltou a ser um clube com apetite por grandes feitos. A nação azul vê nessa movimentação uma resposta clara a quem ainda duvidava do potencial do projeto celeste e entende que, com peças desse nível chegando, o clube passa a entrar em todas as competições com chances reais de título. E esse possível reforço não está apenas mexendo com o emocional dos torcedores. Ele também está reverberando entre jornalistas, comentaristas e analistas do cenário esportivo nacional. Nos programas esportivos mais assistidos do país, o nome de Zouma já começa a ser pauta quente. Debates sobre sua condição física, estilo de jogo, perfil de liderança e adaptação ao futebol brasileiro estão em alta. E muitos especialistas reconhecem que a chegada de um zagueiro com esse currículo fortaleceria imensamente o projeto da Raposa. Não são poucos os que enxergam, nesse tipo de movimentação, uma estratégia parecida com a dos clubes que hoje brigam diretamente pelos principais títulos do país, como Flamengo e Palmeiras. Ou seja, o Cruzeiro começa a ser falado novamente com respeito e até com temor por adversários que antes viam o clube como um projeto ainda em formação. E não dá para ignorar o simbolismo por trás da união entre a experiência europeia de Kurt Zouma e a tradição brasileira do Cruzeiro Esporte Clube. De um lado, um zagueiro formado nos moldes mais exigentes do futebol mundial, com passagens por clubes históricos e decisões continentais. Do outro, uma camisa 4 vezes campeã brasileira, bicampeã da Libertadores,
com uma torcida apaixonada e um estádio histórico como o Mineirão à disposição. A junção dessas duas forças pode ser exatamente o tipo de impacto que o Cruzeiro buscava para acelerar sua retomada ao topo. E mais, pode influenciar outros nomes de peso a olharem com atenção para o clube mineiro, criando um efeito cascata positivo que reposiciona a Raposa como um destino atraente no mercado internacional. Além disso, a imagem institucional do clube ganha um reforço considerável com esse tipo de contratação. Em tempos onde exposição de marca é um ativo valioso, trazer um jogador com mais de uma década de experiência na Premier League, o campeonato mais assistido do mundo, faz com que o Cruzeiro ganhe espaço também fora das quatro linhas. Patrocinadores observam atentamente esse tipo de movimentação, pois ela amplia o alcance do clube em mercados internacionais e reforça o valor da marca. Em uma SAF que preza por gestão eficiente e resultados dentro e fora de campo, a contratação de Kurt Zouma seria uma tacada de mestre em termos de marketing, projeção e retorno de imagem. Agora é uma questão de tempo e detalhes. Se o Cruzeiro conseguir fechar com Zouma, o impacto será imediato, dentro e fora de campo. E com a janela de transferências ainda em andamento, a diretoria celeste sabe que esse pode ser o momento certo para surpreender o mercado e consolidar a nova identidade do clube. O torcedor, como sempre, tem um papel essencial: apoiar, acreditar e empurrar o time rumo às vitórias que estão por vir. E aí, Nação Azul, o que você achou dessa possível chegada de Kurt Zouma ao Cruzeiro? Você acredita que ele pode ser o xerife que faltava na nossa zaga? Comente aqui embaixo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa grande por aí, e você vai querer estar por dentro de tudo. Vamos juntos, porque o Cruzeiro está se preparando para voar alto.